E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe. E hoje, galera, estamos aqui para fechar essa fase de grupos da Libertadores. É isso aí, galera. Segue com a gente. Deixa os comentários aí embaixo. Tá rolando, tá fluindo. Tá fluindo. Mas que porra é essa? Tá fluindo legal, né, galera? Então deixa os comentários aí. Tô vendo que tem bastante gente que tá acertando seus placares. Então continua com a gente nessa resenha. E deixa o like também, não esquece. Isso aí. Editor, solta a vinheta aí. Lembrando, galera, que esse vídeo não tem intuito da dica de aposta. Lembrando, galera, que esse vídeo não tem... Lembrando, galera, que esse vídeo não tem intuito da dica de aposta. É mais uma resenha minha e do Felipe. Então fique à vontade, aqui o lance é a resenha, brincadeira. E fique à vontade também para pegar nossas estatísticas, nossa análise, caso você queira usar de alguma forma, tá? É isso aí, vamos lá. Revisando, Alisson, como fomos na rodada 5, rodada anterior, fomos bem, né? Muito bom. Palmeiras venceu o Emelec por 1-0, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. Muito bom. Atlético Paranaense venceu o Libertad por 2-0, eu acertei a vitória do Furacão. Muito bom. Galo venceu o Del Valle por 3-1, você acertou a vitória do Galo e eu cravei o placar. Boa. Tolima e América Mineiro empataram em 2-2, eu acertei o empate. Boca Juniors e Corinthians 1-1, eu cravei o placar. Alianza Lima perdeu para o Fortaleza de 2-0, nós dois acertamos a vitória do Fortaleza. E Flamengo venceu Católica por 3-0, nós dois acertamos a vitória do Flamengo. Caraca, mais um, você cravava 3, né? E aí, tá. Mais Mas mitamos de qualquer jeito, né? E a gente falou praticamente todos os jogos, né? É, então vamos que vamos. Tá Vamos rolando. lá, vamos em busca levar de mais isso uma- pro Brasileirão, né? Que tá... Exatamente, tá difícil, né? Mas o Brasileirão não tem como, né? O Brasileirão tá bem complicado. Justamente, né, faz até sentido. Essas competições estão dando certo porque o que a gente sabe dos times está acontecendo Tá aqui. acontecendo, sim. No Brasileirão É. Enfim, vamos lá. Vamos. Tem mais delongas, Alisson. Palmeiras e Deportivo Táchira. Sem muita delonga, aqui não adianta inventar muita coisa. Palmeiras 3-0. Palmeiras vem de 4 vitórias seguidas e a 12 jogos sem perder. Também está 13 jogos sem levar gols. E goleou o Deportivo no primeiro jogo por 4-0. Só isso aqui seria bastante para falar do Palmeiras. Mas vamos lá. O Deportivo está até bem. São 3 jogos sem derrotas. Está em segundo lugar no grupo, precisando vencer para se classificar. Mas nos últimos 10 jogos só venceu 2 partidas. Então, por isso, pelo Palmeiras, pela força, não adianta inventar muita coisa. Só se for uma zebra. Mas acho uma goleada aí 3-0. Cara, já começa essa rodada com o mesmo placar que o seu. Também vou de 3-0. Acredito que é o número perfeito ali para essa partida. Pela campanha absurda do Palmeiras em gols, né? Surreal a quantidade de gols que o Palmeiras marcou na competição. Só para não deixar passar, a melhor campanha da fase de grupos até então. Só lembrar também que foi 1-0 o último jogo contra o Emelec, né? A gente achou que ia ser uma goleada. Pois é, mas... né? Tem dessa. Mas ganhou, mas venceu. Mas venceu e, no geral, é uma equipe que marca muitos gols, sofre poucos gols, vem muito bem. Só lembro que, apesar dessa fase incrível do Palmeiras, o Táchira não vem como um mau visitante na Libertadores, né? Nas suas 2 partidas, venceu uma e empatou outra. Então vem bem como visitante. Mas o momento do Palmeiras é incrível, principalmente na Libertadores. Por isso, 3-0. Show. Alisson, Atlético Paranaense e Caracas. Vamos lá. Deixa eu achar aqui. 1-0 Atlético Paranaense, na minha opinião. Eu sempre vou no Atlético Paranaense em casa 1-0, não sei porquê, mas vamos lá. O Atlético... No Inter também, né? E no Inter também, sei. 1-0. Atlético precisa mais que nunca da vitória para passar de fase, né? 3 únicos confrontos diretos na história, venceu 2 e empatou 1. Ou seja, são poucos confrontos na história, mas sempre se deu bem contra o Caracas. E venceu os últimos 4 jogos em casa. Basicamente isso aqui já nos dá uma leveza aí para poder apostar nas praias. Não é isso que eu queria falar, tá? Você percebeu. Mas foi legal, foi culto. É verdade. Sim, foi inteligente. Cara... desculpa, porque eu escrevi Caracas, eu achei que eu tava reclamando. Caraca, moleque. Já ia mandar o Thiaguinho aqui do nada. Perdão. Caracas. Esse é quinta série. Já o Caracas, né, mesmo estando muito mal, ainda tem chance de classificação. Né? É o grupo mais embalado, Felipe, da Libertadores. E fato positivo é a sua defesa, né, que nos últimos 5 jogos só levou 1 gol. Então, por isso, toda a situação, todas as somas aí do Catetos, né, tudo aí somado aí a hipotenusa. 1-0 Atlético Paranaense.
Show de bola, cara. Eu vou de Furacão 2-0. Vou querer citar um golzinho aí pro Furacão, né? Já que você gosta tanto do 1x0, então eu vou de 2, pra mudar um pouquinho. Mas, zoeiras à parte, o Furacão só tem 2 vitórias na Libertadores. As 2 foram justamente como mandante. E nessas 2 vitórias como mandante, ele não sofreu gols. Então, é um time que demonstra sua força em casa, principalmente na competição, né? E, por outro lado, o Caracas, apesar de ser um time que dá trabalho, né, igual você disse, com uma defesa que vem em alta, mas nos seus 2 jogos na Libertadores como visitante não venceu. Então, Furacão mandante 2-0. Show. Alisson, Nacional e Bragantino. Felipe, fase complicada das duas equipes aí, mas vou acreditar no brasileiro, fora de casa 2-1. Bragantino já teve melhores épocas, agora está na fase, né? Deu uma caída de fase. O Nacional também. Então, para confiar no time brasileiro aí, vou de 2-1, mesmo sendo fora de casa, que é um jogo muito difícil, tem muita cara de empate, né? Então, por isso, 2-1, Bragantino. Show de bola. Eu vou de 1-1, né, nesse jogo, grupo muito embolado. O próprio Nacional, que é o último desse grupo, tem chance de se classificar para ver como é que o grupo está embolado. Sim. Né? Apenas o Estudiantes é o líder isolado, ou seja, quem está estudando tá melhor do que os professores. Que viagem é essa, velho? Que merda de piada. merda. E o pior é que eu pensei em outra piada, cara. Tu falou na caída de fase, eu lembrei da casa do meu namorado, que ontem não parava de faltar luz, mano. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. A fase. A fase caiu. Entendi. Mas enfim, quinta série tá aqui, firmão. Você já falou, né, das campanhas irregulares dos 2 times, e eu acho que vai fechar dessa forma, num grupo muito embolado, com muitos tropeços. Vai fechar assim mesmo, nesse empate por 1-1. Show. Próximo jogo, Alisson. Atlético Mineiro e Tolima. Vamos lá, mano. Vamos lá. Atlético Mineiro e Tolima. Eu vou de 2-1 Atlético Mineiro. Né? O Atlético vai de 3 jogos sem perder. Venceu por 2-0 o primeiro confronto. Então dá aquela moral para enfrentar a equipe novamente. Foi fora de casa, vale lembrar. Últimas 10 partidas só perdeu uma. Ou seja, se não vencer, provavelmente vai empatar essa partida. E dos últimos 5 jogos, Felipe, 4 dele marcou e levou o gol. Isso é o que preocupa um pouco. Já o Tolima, Felipe, não é bobo não. Segue a boa fase, são 10 jogos sem derrota. Porém, sofreu gol nos últimos 4 jogos. Empatou também o último jogo, né, contra o América Mineiro. E está praticamente classificado. Então, por tudo isso aí, pela força do Atlético, eu acho que vai ser 2-1 e o jogo com gol para ambas as partes, né? Show de bola, cara. Mais um placar que a gente vai igual nessa rodada. Também vou de Galo 2-1, né? É o jogo do primeiro lugar contra o segundo lugar. Jogo muito equilibrado. Lembrando que o Galo não perdeu na competição. E o Tolima só perdeu justamente pro Galo. Sim. Então, é uma partida muito equilibrada. 2 times muito bem na Libertadores. E eu só trago aí que o Galo, apesar das boas vitórias na Libertadores, na verdade as boas vitórias da temporada, elas têm sido sempre vitórias relativamente apertadas. Não tem aquela goleada, não é um Palmeiras Sim. da vida, né, que quando vence de convencer. Tem sido um 2-1, às vezes um 3-1, normalmente assim, como você disse, né, sofrendo gols. Vamos lá, mano. Próximo jogo, Del Valle e América Mineiro. Mano, vou de Independente Del Valle 1-0 contra o time mineiro aí, o América. Del Valle, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. Essas 2 que perdeu foi justamente na Libertadores. Então, na Libertadores vem um pouco mal aí. E não perde em casa 7 jogos. Então, isso que anima, né, a torcida do Independente Del Valle. Já o América Mineiro, né, veio de empate aí contra o Botafogo. Outro vacilo, estava vencendo até no final. Vacilou demais na Libertadores, né? A equipe só conseguiu 2 empates até o momento, não venceu. Uma campanha que, quando passou daquela fase de pré-Libertadores, animou bastante pela raça. Infelizmente não conseguiu fazer uma boa campanha. E curiosamente 2 empates foram fora de casa, né? Então a equipe aí pode correr o risco de empatar fora de casa, mas acredito na vitória do Del Valle. Show, cara. Eu também acredito aí no Del Valle, só que eu acredito no 2-1. No jogo com pelo menos o América Mineiro conseguindo fazer ali um golzinho. O América Mineiro a gente confiou muito pelo que foi a pré-Libertadores, como você já lembrou, mas infelizmente não rendeu na fase de grupos, né? Dos seus 5 jogos só somou 2 pontos, foi a pior campanha dos times brasileiros na Libertadores, sofreu 10 gols em 5 partidas, então foi realmente muito mal, infelizmente. E o Del Valle, né, por sinal, também só venceu a primeira rodada, justamente contra o América Mineiro. Ou seja, não são equipes que vêm bem, mas dos males, né, eu acho que o América Mineiro ainda está pior. Por isso, além do fator casa, Del Valle 2-1. Show.
Corinthians e Always Ready. Always ready. Isso aí. Felipe, vou de 2-0 pro time do Corinthians. O Corinthians está em ótima fase. São 7 jogos sem perder. E desses jogos só levou gol em 2 deles, né? Apesar da boa fase, a equipe vem até o momento com 2 empates. Né? Está precisando demais da vitória, pois está em segundo lugar, sendo ameaçado pelo Boca Juniors, que está em terceiro lugar. Então a equipe vai entrar atenta e não pode dar mole, tem que vencer. Já o Always, né, não tem mais chance de classificação. Perdeu os 2 jogos fora de casa na competição, porém venceu o Corinthians jogando em casa, né, no último confronto. A primeira partida, né, o Corinthians começou perdendo com o Always. Mas mesmo assim, vou confiar no Corinthians aí totalmente, positivamente, sei lá, fugiu da palavra da cabeça. Totalmente favorito. Corinthians 2-0. Isso aí. Se era ou não, foi. E é isso, vamos. Eu vou de Corinthians 3-0. Pelo que você já trouxe, o Corinthians é um time muito mais qualificado. Vem numa fase muito boa, principalmente aí, né, na Libertadores, num grupo até difícil, que tem o Boca Juniors e o Corinthians, né, se superando e tendo uma grande chance aí de passar. Corinthians só perdeu na primeira rodada, depois foram 2 vitórias em casa e 2 empates fora. Então uma campanha muito boa. E lembrando, em casa também é um time com uma defesa muito boa. Nas vitórias que conseguiu em casa, não sofreu gols. Por isso, eu acredito aí que vai passar tranquilamente 3-0. Show. Alisson, Colo-Colo e Fortaleza. Colo-Colo e Fortaleza, eu vou de 1-1. Felipe, Colo-Colo no último jogo da Libertadores levou uma goleada de 4-0. Está empatado com 7 pontos com Fortaleza. A Fortaleza tem chance de classificação, conseguiu respirar. Ou seja, quem vencer irá passar de fase. O ataque sempre marca, né? Dos últimos 5 jogos marcou em 4 deles. Então isso que é fato ruim aí pro Fortaleza. Já a Fortaleza, como eu disse, respirou na Libertadores. Porém, vale lembrar que perdeu em casa pro Colo-Colo no último confronto. Por se tratar de um jogo fora de casa, vou de empate aí, 1-1. E eu acho que o Fortaleza se classifica mesmo com esse confronto. Ou mesmo com esse placar. Show. Eu vou de Fortaleza 2-1. Tentando acompanhar o que aconteceu na última rodada, que já começou a precisar muito dessa recuperação e venceu fora de casa, um jogo difícil. Vai ser mais um jogo difícil, os 2 times têm campanhas exatamente iguais, mas a diferença vem no saldo de gols, né, pro lado do Fortaleza. Então, como você já disse, se for empate, Fortaleza avança, mas acho que vai ganhar para sair com moral nos jogos decisivos. Caramba, quase que não vai, né? Nos jogos decisivos o Fortaleza cresce muito, é o que eu percebi em outras competições, a Copa do Brasil mostrou isso. E tô confiante aí, né, nessa boa vitória do Fortaleza fora de casa, 2-1. Show. Pra fechar, isso, Flamengo e Sporting Cristal. Show de bola, mano. Esse jogo foi de 3-1 Flamengo. O Flamengo já vem de 4 jogos sem perder. Está invicto na Libertadores, está muito bem na Libertadores. E venceu o Sport fora de casa no primeiro jogo, né? Vale lembrar isso. Já o Sport também está 5 jogos sem perder. Porém, a Libertadores ainda não venceu. Costuma fazer e levar poucos gols também. Então, por conta de tudo isso, mas confiando no ataque do Flamengo, vou de 3-1 até pelo jogo ser em casa. Show de bola, cara. Eu vou de 4-0 pro Flamengo, acreditando que vai ser a primeira vitória ali convincente, ou a segunda, né? Que a última também foi interessante. A última na Libertadores, no caso. Eu lembro aí que o que você já trouxe se confirma nos números da boa campanha do Flamengo na Libertadores e da má campanha do Sport Cristal na Libertadores. Porém, o Flamengo vem criando muitas chances e deixando de aproveitar. E acaba passando um certo sufoco, como demonstrou isso no último jogo contra o Goiás. Então, se não aproveitar essas chances, o resultado talvez não seja tão elástico assim. Já o Sport Cristal, né, você já disse que não marca muitos gols, mas também não sofre muitos gols. Então, se for juntar uma coisa com a outra, não iria nesse resultado tão avançado. Mas o Flamengo precisa, né, de um resultado assim que convença, porque está sob pressão. Não basta só vencer. Não basta só vencer, então acho que pela força do time, 4-0. Fechou, galera. Deixa os comentários aí embaixo, participa com a gente. Curte o vídeo aí que você ficou até o final, esqueceu de curtir, ajuda demais a gente. Valeu? Valeu.